Professor Marcelo Sperandil e estamos aqui para discutir o tecido muscular. Esta será uma sequência de videoaulas que será dividida em aspectos gerais do tecido muscular. Depois falaremos do tecido muscular estriado esquelético especificamente, discutindo as suas peculiaridades e também aspectos morfológicos. Comecemos com os objetivos. Vocês deverão ser capazes de identificar histologicamente, ou seja, a morfologia microscópica dos 3 tipos musculares ao final das videoaulas. Vocês deverão também saber descrever a organização do sarcômero, que é a unidade funcional do músculo, tanto na microscopia óptica de luz quanto na eletrônica. Vocês também precisarão saber identificar o endomísio, perimísio e epimísio, que são as divisões do tecido conjuntivo que circundam o tecido muscular e trazem a nutrição para as células do músculo. E por fim, vocês deverão ser capazes de descrever o processo de contração propriamente dito, que é baseado na teoria dos filamentos deslizantes. Primeiramente, nós iniciamos esta aula com uma imagem geral do tecido muscular. Este, de fato, é um exemplo de tecido muscular estriado esquelético. Notem aqui na imagem a presença de células e núcleos. As células do tecido muscular são muito alongadas e aqui nesta direção longitudinal nós notamos a presença dessas estruturas bem fininhas que lembram cabelos. Elas são avermelhadas, pois são eosinofílicas. Nós temos várias dessas estruturinhas e elas vivem dentro da célula muscular, conhecidas como miofibrilas. Notem, são bem fininhas, com esses espacinhos em branco entre elas. Estas células são dispostas de forma paralela e contêm vários núcleos. Uma célula pode conter muitos e muitos núcleos. Estes são alongados com extremidades arredondadas. Mais um aqui, alongado com extremidades arredondadas. O tecido muscular é tão especial que até algumas das estruturas celulares têm nomes diferentes. Por exemplo, a membrana plasmática, também conhecido como plasmalema, é conhecida como sarcolema no tecido muscular. O citoplasma no tecido muscular é conhecido como sarcoplasma. Notem a repetição do prefixo sarco, que está associado a sarcômero, que é a unidade funcional do músculo. O retículo endoplasmático em outras células receberia o nome de retículo endoplasmático e no tecido muscular ele é chamado de plasmático. Esta é a organela originalmente conhecida como retículo endoplasmático, que reveste as miofibrilas. É ali que são armazenados também os grânulos de glicogênio e os íons cálcio para serem usados durante a contração muscular. Notem que o prefixo mio também tem a ver com a palavra músculo, daí o nome miofibrilas. Inclusive algumas células musculares também podem ser chamadas de miócitos. O sufixo mísio refere-se ao tecido conjuntivo associado ao músculo. Então, essa palavra mísio está sugerindo o tecido conjuntivo do músculo. A função do tecido muscular é a transformação, histologicamente falando, é a transformação da energia química em energia mecânica. São, então, desta forma, células especializadas em movimento, mais especificamente a contração. Como já discutimos em aulas de embriologia, o tecido muscular advém do mesoderma. Um exemplo disso, a gente nota aqui nesta imagem, o mesoderma paraxial, que dá origem aos somitos, que por sua vez originam as vértebras e músculos associados a estas. Como mostramos naquela imagem inicial, as células musculares são alongadas, elas tendem a se dispor de forma paralela e contêm grande quantidade de filamentos contráteis. São eles os
filamentos de actina e miosina. Temos 3 tipos básicos de músculo. Eles são divididos de acordo com a sua aparência morfológica, podem ser divididos também quanto à sua função ou quanto à sua consciência, vamos dizer, aqueles músculos que conscientemente nós somos capazes de contrair e aqueles que são involuntários. De acordo com a morfologia, nós temos os músculos que têm a aparência estriada. Estes, então, são conhecidos como músculo estriados. Dentro deles nós temos o estriado esquelético e o estriado cardíaco. E temos aquele músculo que não apresenta estrias, então são conhecidos como músculo liso. Aqui nós temos uma representação esquemática desses 3 tipos. Nós temos primeiramente os estriados. O tecido estriado esquelético é composto por células muito alongadas, multinucleadas. Notem a presença de vários núcleos em uma célula só, enquanto os outros tipos de músculo contêm apenas um núcleo por célula. O músculo estriado cardíaco apresenta suas células, os seus núcleos no centro da célula, enquanto o estriado esquelético apresenta núcleos periféricos, ou seja, na periferia das células. O tecido muscular liso não apresenta estriações, porque não se organiza em sarcômeros. As suas células são distribuídas de maneira fusiforme e os núcleos também centralizados. Primeiramente falaremos sobre o músculo estriado esquelético. O tecido conjuntivo que nutre este músculo é subdividido em partes, sendo a parte mais externa, que reveste o músculo externamente, é o epimísio. O músculo subdivide-se em alguns fascículos. Notem aqui ao longo da seta que são fascículos musculares que são revestidos externamente por perimísio. Este perimísio fica na periferia dos fascículos. Se puxarmos um fascículo, notaremos que cada fascículo contém várias células. Aqui a seta circunda cada célula do fascículo. Se pegarmos algumas dessas células, notaremos que elas são revestidas por um tecidinho conjuntivinho que a gente carinhosamente nomeia como endomísio, que é o tecido de dentro. Então, epimísio, perimísio, endomísio. Esta é uma outra representação da mesma situação. Externamente endomísio, entre os fascículos perimísio e entre as células individualmente nós temos endomísio. Esta é uma representação histológica de um tecido de verdade em que notamos mais externamente a presença de epimísio revestindo o músculo como um todo e a divisão entre fascículos, e entre estes fascículos nós temos o tecido conjuntivo da periferia do fascículo, então conhecido como perimísio. E circundando cada célula nós notamos um tecido conjuntivo bem fininho. Este, por sua vez, é conhecido como endomísio. Mais uma vez, epimísio, perimísio, endomísio. Uma outra imagem mostrando de novo, principalmente o endomísio que reveste as células na sua porção mais interna. Agora, voltando ao músculo propriamente dito, começamos aqui nesta representação esquemática o músculo como um todo. Dentro do músculo nós encontramos vários fascículos. Dentro de cada fascículo nós encontramos várias células ou fibras musculares, e dentro destas fibras musculares encontramos várias e várias miofibrilas. Aqui estão as miofibrilas. E é ali dentro da miofibrila que nós encontraremos o sarcômero. Uma sequência de sarcômeros é conhecida como miofibrila.
Definiremos aqui sarcômero como o espaço entre uma linha Z e outra linha Z. Não se preocupem com isso agora, porque vocês vão compreender ao longo da aula. Só acreditem, linha Z a linha Z define sarcômero. Dentro ali, então, deste espaço entre linha Z e linha Z, nós encontramos miofilamentos. Nós temos miofilamentos espessos, que ficam bem no meio do sarcômero. Olha só, meio do sarcômero, filamentos espessos no meio são conhecidos como miosina, M de meio, miosina, são os miofilamentos do meio. E temos também os miofilamentos, ou os filamentos fininhos, bem fininhos, que nós conhecemos como miofilamentos de actina. De novo, músculo, fascículo, célula, miofibrilas. Músculo, fascículos, células, miofibrilas. Miofibrilas. Então, dentro da célula, nós temos várias miofibrilas. Estas miofibrilas lá dentro da célula são revestidas externamente por retículo sarcoplasmático. Notem, mais roxinho aqui dentro seriam as miofibrilas e este azulzinho claro é conhecido como retículo sarcoplasmático. Notem então, se fizermos um corte longitudinal desta miofibrila, aqui notamos linha Z a linha Z. Então, de Z a Z, nós temos sarcômero. No meio do sarcômero, miosina. E nas laterais do sarcômero, os filamentos finos, conhecidos como filamentos de actina. Esta é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando a organização dos filamentos. Nós temos aqui, então, linha Z, linha Z. De linha Z a linha Z, nós temos sarcômero. Aqui nós temos no meio do sarcômero os filamentos espessos, filamentos grossos, do meio, miosina. E os filamentos finos, filamentos de actina. Notem como estes filamentos de actina aparecem mais clarinhos nessa imagem, enquanto os filamentos de miosina aparecem mais escuros. Esta interposição, esta sequência de faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura, causam aquela impressão de estrias quando nós observamos o músculo na microscopia eletrônica de luz. Esta faixa clara aqui, composta pelos filamentos de actina, é conhecida como banda I. Nós explicaremos mais à frente o que esse I significa. E esta faixa mais escura nós chamamos de banda A. Então, essa é a banda A, banda A, banda I. Notem que a banda I é dividida ao meio pela linha Z, e que de Z a Z nós temos um sarcômero.